Muitas dúvidas ainda, né, em relação a este pacote anunciado pelo governo, deixando ali o mercado principalmente muito inseguro quando a gente olha para as questões econômicas, principalmente por conta do anúncio ali da isenção para as pessoas que ganham até R$ 5.000, com uma compensação atrelada a uma maior tributação para quem ganha acima dos R$ 50.000. E isso acaba ali englobando, inclusive, os dividendos, né? E é algo que tem pesado bastante aí para o humor do mercado financeiro. Eu queria entender um pouco na sua leitura. Você acredita que o governo tem capital político suficiente para conseguir aprovar essas medidas compensatórias que são aí, então, necessárias para equilibrar esta isenção do imposto de renda? Paula, a bem da verdade, tanto o Congresso Nacional quanto toda a sociedade brasileira esperavam um robusto anúncio de corte de gastos por parte do governo federal. Esse anúncio ele acabou não chegando. O que nós observamos, de fato, foi uma promessa de campanha do presidente Lula. A questão do imposto de renda, da isenção do imposto de renda, foi algo prometido pelo presidente ao longo da campanha em 2022. Não é algo novo. Isso, desde o Plano Real, já se preconizava que houvesse uma isenção na faixa do imposto de renda, acompanhando o aumento dos salários mínimos, né? Então haveria essa isenção, ao que hoje estaria ali em cerca de R$ 6.500 na faixa de isenção. O presidente Lula, ao longo da campanha de 22, prometeu 5 mil, e essa semana, de fato, o anúncio dos 5 mil chegou. Mas vamos lá. É fato que o Congresso Nacional esperava uma proposta muito mais robusta, né, com o fim dos supersalários, a reforma administrativa, outros deveres de casa, para a gente poder, enfim, conseguir baixar os juros no país. Isso não veio acompanhado, né? Na verdade, foi um anúncio muito tímido e muito preocupante para boa parte do Congresso Nacional. Quanto à sua pergunta, se o governo ele tem capital político para poder aprovar uma proposta nesse sentido, hoje, Paula, a bem da verdade é que o governo ele tem tido dificuldades no Congresso Nacional. Não tem tido vitórias como foi no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Onde o Congresso Nacional chancelava boa parte das propostas que vinham do Palácio do Planalto. Hoje já não ocorre mais da mesma maneira. Então, a bem da verdade é que o parlamento ele hoje tem tido uma tônica muito mais pró-reformas, pró-economia, né? Afinal de contas, a economia que vai dominar sempre o tema eleitoral e será um dos principais debates ali nas eleições de 26. Agora, o governo vai ter dificuldades, sim, em aprovar o robusto pacote, mas quanto à isenção dos R$ 5.000, já se debate, como a gente está falando de uma proposta de emenda à Constituição, portanto, vai se inserir um novo artigo à Constituição acerca dessa questão dos R$ 5.000. Essas propostas de emenda à Constituição, elas têm uma tramitação dentro do Congresso um pouco mais demorada, não são tramitações céleres, né? Hoje no Congresso Nacional, quando você quer adiantar algum tipo de votação, você apresenta um requerimento de urgência, você diz que aquela proposta é urgente. Isso não se aplica quando se quer alterar a Constituição brasileira. Então, você não pode pedir urgência para essas temáticas. Sendo assim, a solução que boa parte das lideranças do Congresso Nacional encontraram até o momento foi atrelar essa proposta de emenda à Constituição da faixa de isenção dos R$ 5.000 a uma isenção a impostos de igrejas, que já tem uma tramitação mais avançada e também uma proposta de emenda à Constituição. Vamos ver como vai se dar, como serão as próximas negociações. Isso certamente vai ser o tema que vai dominar as páginas do Congresso Nacional ao longo do próximo ano, mas Congresso Nacional que vai viver um momento eleitoral a partir do ano que vem. As figuras mudam, então, portanto, não teremos mais Arthur Lira, tampouco Rodrigo Pacheco. Veremos como vão se dar essas negociações sobre essa temática com os novos mandatários do Congresso Nacional. Juan, tenho só mais 3 minutinhos aqui para mais uma pergunta e justamente você tocou num ponto muito interessante, né? Uma nova configuração destas duas casas a partir de 2025. A gente já sabe ali, né, que esse pacote ele vai acabar sendo dividido em 4 textos legislativos, você muito bem explicou ali, inclui PEC, inclui um PLP e também 2 ali PLs ordinários. Entender mais ou menos ali, na sua visão, existe um risco desse pacote de alguma forma ser desconfigurado? Aqueles famosos
famosos jabutis, né, que a gente sempre acompanha na aprovação de pautas quando o executivo precisa. Muitas vezes aquele lobby, aquela pressão ali de diversos grupos de interesses acabam prevalecendo. Você enxerga essa possibilidade da gente ter aí um pacote alterado diante dessa nova configuração da Câmara e também do Senado? Com toda certeza. A partir do momento que o governo anuncia a proposta que virá, né, as propostas econômicas robustecidas, o Congresso Nacional começa a entrar em campo. E a gente está falando de parlamentares de vários setores que também recebem vários setores justamente para fazer lobby em prol daquela área, aquele setor. Nada do que chega no Congresso Nacional termina da mesma forma. Sempre há mudanças. Agora, cabe à população brasileira ser vigilante e acompanhar o que se mudará daqui para frente, uma proposta que está ditando os rumos da vida das pessoas, a vida da sociedade, a vida da economia brasileira.